Fala galera, continuando aqui, questão de número 4 fala assim: a respeito da urbanização do Brasil, faça o que se pede. A. Escreva 2 causas da urbanização a partir da década de 30. Causas da urbanização, sempre se lembre, também fala em sala. Urbanização no mundo, mas principalmente no mundo subdesenvolvido, e isso não é uma exceção no Brasil, ela é puxada, ela é causada por 2 fenômenos principais. 1. Industrialização, indústria. E 2. Revolução Verde. Aonde tem indústria, você vai ter pessoas migrando para essa localidade atrás de emprego. E se é um país subdesenvolvido, a Revolução Verde chegou na década de 70, arrasou o campo, acabou com diversas possibilidades de geração de emprego. As pessoas foram forçadas a irem para as cidades, e aí você vai ter o crescimento dessas cidades levando à urbanização. Beleza? É basicamente isso. O gabarito está aí. Letra C. Leia a frase: com o crescimento das cidades, toda a população urbana teve acesso à infraestrutura, como saneamento básico, transporte, saúde, energia e educação. A afirmativa está correta? Explique. É claro que não, né? É óbvio que não. Tio, o que justifica isso? Abre a sua janela, vai. Larga aqui o computador um pouquinho, ou o celular, ou o tablet. Larga o computador rapidinho e olha para, abre a janela e olha. Você vai encontrar um morro, não vai? Nesse morro tem casas, não tem? Eu tô falando sério, vai lá fazer isso que eu tô falando. Nesse morro tem casas, não tem? Então, você sabe muito bem que nessas comunidades que nós chamamos muitas vezes de favelas, você não vai encontrar um acesso ao saneamento básico. Não vai encontrar um acesso ao transporte de qualidade. Muito menos saúde, energia, infraestrutura de qualquer forma e educação. Ou seja, nós temos espaços nas cidades brasileiras que são abertamente negligenciados, são ignorados pelo poder público, pelas autoridades, inclusive pelo conjunto da população. Então não é porque o Brasil se tornou um país urbano que magicamente de um dia para o outro todo mundo teve acesso às infraestruturas necessárias. Não, isso é falso, beleza? E de novo, a resposta está aqui para vocês. Dando sequência, fechamos esse capítulo. E o que eu vou fazer? Eu vou aqui, abrir a apostila 2, tá? Para a gente fazer juntos alguns exercícios que eu selecionei do módulo 5, beleza? Aqui, apostila 2. Esperar carregar um pouquinho. Já vai carregar. Pronto, carregou aqui pra gente, tá? Já estava aqui no exercício selecionado. Vou só colocar aqui do início, tá? Então, a gente vai pegar para fazer agora os exercícios do módulo 5. Deixa eu só confirmar aqui. Chegando até o início do módulo. Cadê? Isso, módulo 5, a rede urbana. Grande parte do que a gente vai conversar aqui, esse exercício, a gente já viu em sala e também nos exercícios da parte 1 desse vídeo, tá? Tá aqui, página 165, questão de número 1, fala assim: observe o gráfico e faça o que se pede. Eu sei que vocês estão no 5º ano. A análise de gráfico ainda é algo bastante complexo, tá? Mas vamos forçar uma barrinha aqui, vamos tentar interpretar esse gráfico, tá? Vamos lá. A gente tem um gráfico que tem um título, obviamente, que fala assim: Brasil, concentração de população nos municípios, 2021. E aí vai ter a legenda aqui embaixo, que fala que a cor rosa, ela vai falar da porcentagem da população brasileira como um todo, tá? E a cor azul vai falar da porcentagem de municípios brasileiros. Show? E agora a gente vai olhar para a informação que esse gráfico oferece pra gente. Lá em cima você vai ter, mais de 1 milhão de habitantes. E aí você vai ter uma grande barra rosa, beleza? E aqui embaixo, você vai ter 0, 10, 20, 30, 40, 50%. Show? E aí tem esse tracejado, esses pontinhos, vocês estão vendo? Em cinza. Então, galera, eles vão marcar a porcentagem que esse número aqui, mais de 1 milhão de habitantes, significa aqui dentro desses municípios que o gráfico está trabalhando com a gente. Então, olha só. Essa primeira coluna que está escrita assim, mais de 1 milhão de habitantes, a gente percebe o quê? Que a barrinha rosa, ela representa
20% da população desses municípios, beleza? E ao mesmo tempo, quando a gente olha para a cor azul, nessa linha aqui, ó, de mais de 1 milhão de habitantes, a gente percebe que essa coluna ela é muito pequenininha, estão vendo? Que ela está muito pequena, aqui, ó. Olha a diferença da barrinha azul para a barrinha rosa, tá? Tio, o que isso significa? Significa que a porcentagem, a quantidade de municípios que tem mais de 1 milhão de habitantes, que inclusive representam aproximadamente 20% de toda essa população, ou seja, de todas as pessoas que estão ali dentro, é muito pequeno em 2021 no Brasil, beleza? E aí quando a gente passa para a segunda linha, a gente percebe que de 500 mil a 1 milhão de habitantes, a gente já percebe que essa barrinha azul, ó, ela cresce um pouquinho. Então a porcentagem de habitantes, de municípios que tem essa quantidade de habitantes, ou seja, de 500 mil a 1 milhão de habitantes, já aumentou um pouquinho, tá? E que também essa quantidade de pessoas representa ali 10% de suas populações. E aí esse cenário ele vai inverter um pouco, já extravasando um pouquinho, né, essas informações que o gráfico nos dá, nessa última linha aqui, ó, que fala menor de 10 mil habitantes. E a gente percebe que aí os municípios que possuem menos de 10 mil habitantes, eles são a maior parte dos municípios brasileiros. Eles constituem a maior porcentagem de municípios brasileiros, tá? E que ao mesmo tempo eles representam ali 10% da população brasileira distribuída pelas cidades. Beleza? Pelos municípios do país. Beleza? Então assim, é um gráfico que ele não é difícil, tá? E não é super complexo, mas que é necessário um pouquinho de atenção para entender as informações que ele te entrega, tá? Então, ó, só recapitulando, na primeira linha, de mais de 1 milhão de habitantes, você percebe que a porcentagem, essa porcentagem de pessoas representa ali mais ou menos 20% da população brasileira, mas que a quantidade de municípios que oferece essa quantidade de pessoas é muito baixa. Olha só a barrinha azul aqui na primeira coluna, muito pequena. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe pela última coluna que a maior parte dos municípios brasileiros tem menos de 10 mil habitantes. Como que eu sei disso? Porque aqui na legenda, a cor azul, ela mostra a porcentagem, ou seja, a quantidade de municípios brasileiros, tá? E a cor rosa oferece a porcentagem, a quantidade de população brasileira, né? A porcentagem, né, da população brasileira em relação à informação que aparece aqui. Então, nessa última coluna, a maior parte dos municípios brasileiros possui menos de 10 mil habitantes. E, ao mesmo tempo, essa é uma porcentagem muito pequena do todo da população brasileira, da quantidade total de pessoas que nós temos no Brasil. Beleza? Espero que eu tenha conseguido aí te ajudar na interpretação desse gráfico, tá? É um exercício que é difícil do livro de vocês. Eu passo geralmente aí para os meus alunos para começar a arranhar ali, né, nessa época do ano, uma interpretação de gráfico, beleza? E vamos passar para a letra A. Na letra A a gente tem assim, ó, qual a porcentagem de municípios brasileiros com população menor de 10 mil habitantes? E aí vai colocar que a porcentagem é de 44%. Como que eu sei disso? Aqui, ó, puxando no gráfico. E a gente vê que a barrinha azul, ela ultrapassa os 40%. E o seu livro estipulou que é mais ou menos 44%. Tio, eu tinha que saber isso? Eu tinha que conseguir ter essa percepção? Não, cara, relaxa. Se você consegue colocar-se ali próximo de 40%, tá tudo bem também, tá? Letra B. Ao relacionar as barras do gráfico, o que podemos perceber a respeito da distribuição da população brasileira nos municípios? E a resposta é a seguinte: percebe-se que à medida que a população brasileira aumenta, a quantidade de municípios diminui, exato. Ou seja, a maior parte da população brasileira se concentra em poucos municípios. É exatamente isso. Isso é o mais importante da interpretação desse gráfico, galera. A população brasileira, ela é profundamente concentrada.
profundamente concentrada, beleza? E a gente vai ver de novo isso com mais calma no 7º ano, mas aqui a gente já começa a arranhar esse conteúdo, tá? Para vocês não chegarem lá e serem pegos de supetão, de surpresa, beleza? A população brasileira, ela basicamente se concentra na região litorânea, principalmente no sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. O porquê a gente já conversou aqui, eu não vou repetir. Beleza? Mas é isso, esse gráfico ele só ressalta algo que a gente já vinha conversando até esse momento. A população brasileira, ela é extremamente concentrada. Show? Vamos avançar aqui. Aqui a gente encontra a número 1 da página 168, que fala assim: as manchas urbanas são áreas densamente habitadas. Observe a imagem. E aqui, ó, eu já vou dar um zoom para vocês. Porque o que é mancha urbana? É essa partezinha aqui cinza, tá vendo? Tudo isso que está cinza aqui nesse mapa é uma mancha urbana. Na verdade, são manchas urbanas, tá bem? E aí, claro que o seu livro aqui ele fez um desenho para facilitar a visualização, tá? Esse traçado rosa em volta das manchas urbanas. E aí, letra A, contorne com lápis preto a mancha urbana urbanizada. A mancha urbana urbanizada, né? A mancha urbanizada, melhor dizendo, perdão. E aí tá aqui já, né? Esse tracejado rosa para vocês, né? Muito bem posto no mapa. Letra B, na imagem a mancha urbana representa áreas densamente habitadas que numa imagem aérea ou de satélite forma uma mancha na superfície. É isso, galera. Não tem nem o que pensar. Mancha urbana é uma porção do espaço geográfico. Tem gente pra caramba ali dentro. Ponto final. Acabou. Essa é literalmente a explicação. Suave? Tranquilo? Vamos dar sequência aqui. Número 3. São consideradas metrópoles os municípios brasileiros, letra C, que influenciam direta ou indiretamente outras cidades do país. Tio, o que são metrópoles? Galera, olha só, presta atenção, não se entrega. Metrópoles são basicamente as cidades mais sinistras, mais boladas de um território. Como assim? São as cidades que têm mais infraestrutura, galera. São as cidades que têm profissionais mais qualificados. É onde você vai encontrar as principais universidades, os principais centros de pesquisa, as principais indústrias, as principais empresas, principais escolas, inclusive, muitas vezes, hospitais, as principais infraestruturas, os principais fluxos econômicos, tentando tornar essa explicação um pouquinho mais complexa, né? As principais trocas econômicas, principais empresas, principais trocas econômicas, como eu já falei, principais centros de pesquisas, universidades, mão de obra mais qualificada, todas as infraestruturas, enfim, aonde você encontra tudo isso? Nas metrópoles. Então, são as cidades que concentram as maiores infraestruturas e que, portanto, concentram o maior número de pessoas, de população. Tranquilidade, gente? Não é difícil, né? 4. Na 4 tem um mapa também, tá? E aí pode parecer desesperador esse mapa, né? Eu compreendo. Mas eu vou te dar um macete para você interpretar mapa, que é pra vida, tá? É pra vida. Então, terceiro no ensino médio, faculdade, que é o seguinte. Encontrou um mapa. Meu Deus. Que mapa bizarro. O que você vai fazer? Você vai ler o título, beleza? Primeira coisa que tu vai fazer quando você pegar qualquer mapa na sua vida. Você vai procurar o título. O título é São Paulo, Arranjo Populacional, 2010. Ah, tio, mas eu vi que um mapa que não tinha título. Bom, aí ficou um pouco mais difícil, né? Mas você vai conseguir se virar pelo segundo passo que eu vou te passar agora. Eu tenho certeza disso, porque tu é inteligente, pô. Vamos lá. Olha só. Primeira coisa, olha o título. Ele vai te dar a informação desse mapa. Ele vai te falar sobre o que esse mapa vai se propor a conversar com você. Beleza? Então a gente já sabe que ele vai falar do arranjo populacional, ou seja, a organização da população de São Paulo em 2010. Segunda coisa que a gente vai fazer é olhar para a legenda, tá? E a gente tem nessa legenda que o traçado verde, ele fala da integração do arranjo de São Paulo, que o cinza é o limite municipal, e é o que mais importa pra gente. As cores, essas linhazinhas, né, vermelhas, que falam assim, deslocamentos para trabalho e estudo, número de pessoas.
E aí tem a linhazinha, tem a linhazinha mais fina, 1.061 pessoas até 2.999, até, né, uma linhazinha mais grossa, de 20.000 a 38.300 pessoas. Beleza? Depois de ler o título, depois de ler a legenda, aí eu vou para o mapa. Quando eu olho para o mapa, o que eu tenho? Eu tenho que, de São Paulo, eu tenho várias linhas grossas partindo, correto? E de novo, volta para a legenda. Está dizendo que a legenda de deslocamentos para trabalho e estudo, número de pessoas. Ou seja, eu tenho o quê? De várias cidades, vários municípios que circundam São Paulo, como Jundiaí, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos. Eu tenho várias pessoas migrando para São Paulo, beleza? Em direção a São Paulo. Mas também tem outros movimentos migratórios envolvendo outras cidades, tá? Que são também municípios do estado de São Paulo. Exemplo, Piracicaba indo para Americana, tá? Sorocaba indo para São Roque, para Itu, de Itu para Jundiaí, para a própria São Paulo, para Campinas, tá? Mas o que chama mais atenção aqui, ó, são as linhas grossas, né? Ou seja, nós temos uma quantidade muito grande. Como é que eu sei que é muito grande? Porque aqui, ó, a legenda, ela me diz que a linha grossa, ela representa de 20.000 a 38.000 habitantes migrando de um ponto a outro para trabalho e estudo. Então eu tenho que tem uma quantidade muito grande de pessoas saindo de cidades do entorno de São Paulo para trabalhar ou para estudar. Esse movimento tem nome, tá? Se chama movimento pendular. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora que a gente já entendeu esse mapa, vamos passar para a letra A. O que as linhas coloridas representam? Cara, representa o movimento pendular entre os municípios. É agora que eu te explico o que é esse movimento. Não sei se você já chegou a ver, vou procurar aqui no Google, pêndulo. Pêndulo. Aqui, pêndulo. Você sabe que se eu der uma pancadinha em uma dessas bolinhas desse pêndulo aqui, dessa imagem, elas vão se mover, não vão? Vão para a esquerda, para a direita, vão ficar se batendo, correto? Então, a ideia de movimento pendular é exatamente essa, galera. É o indivíduo que sai da sua cidade, vou marcar aqui, por exemplo, Campinas, beleza? E ele vai migrar para São Paulo. Show? Seja para estudar, seja para trabalhar. Só que no final do dia, ou em algum dia da semana, ele volta para a sua cidade. Beleza? Ou seja, ele vai e volta. Assim como o pêndulo que eu acabei de te mostrar nessa imagem aqui. Se eu der uma pancadinha nesse pêndulo, as bolinhas vão se bater da esquerda para a direita, certo? Até que eu pare esse contato entre as bolinhas. O mesmo acontece, né, no movimento demográfico populacional. A pessoa que é de uma cidade, que vai para outra para estudar ou para trabalhar, e no fim do dia ou em algum dia da semana ela volta para sua casa. Professores fazem muito isso, tá? É isso, isso é um movimento pendular. Show? B, porque essas linhas têm diferentes espessuras, porque significa que dependendo da cidade onde o movimento pendular ocorre, você vai ter mais ou menos pessoas migrando. Ponto final, é basicamente isso. C, porque os movimentos pendulares ocorrem porque as pessoas migram em busca de estudo, trabalho, ou seja, melhores condições de vida. Vamos avançando. Aqui, ó, questão de número 1, da página 173. Observe o mapa apresentado e você já está ligado que isso aqui é uma mancha urbana. E esse mapinha aqui mais colorido, aqui em cima, ó, ele representa essa mancha urbana aqui embaixo, só que com uma outra coloração, com uma outra estética para facilitar o entendimento, tá? Letra A. O que as linhas cinza representam? As linhas cinza, nesse mapinha aqui, ó, elas representam, galera, basicamente o limite de um município para outro. Onde termina, por exemplo, Franco da Rocha, aqui, ó, e começa Mairiporã,
beleza? Ou onde começa Franco da Rocha e termina Morato, né? Onde começa Caieiras e termina Franco da Rocha, entende? Então essas linhas cinzas, elas basicamente representam os limites das cidades, os limites dos municípios, tá bom? A letra B, contorne com lápis preto a mancha urbanizada. Teu livro já fez isso para você e tá aqui, tá? E aqui ele contornou com uma coloração rosa, beleza? 2. Agora observe a fotografia, que é essa daqui, fotografia de satélite, tá? E responda: como a imagem foi obtida? Acabei de falar, por satélite. Em que tipo de visão ela foi feita? Uma visão vertical. Como você sabe, tio? Vertical e horizontal. Imagina um horizonte do Sol. Tá deitado, não tá? Então, horizontal. Vertical é em pé. Acabou. O satélite não tá lá em cima, no espaço, numa camada específica da atmosfera? Então, ele olha lá de cima para baixo, não é? Então, é vertical. Ponto. É basicamente isso. 3. Compare as imagens e responda: o que podemos concluir sobre os limites dos municípios do entorno da cidade de São Paulo? Resposta: podemos concluir que, apesar de haver linhas no mapa definindo os limites dos municípios, a imagem de satélite revela que estes estão conurbados. Era aqui que eu queria chegar. Era exatamente aqui que eu queria chegar nesse conceito. A capital formando uma única mancha urbana. Eu te desafio a olhar para essa imagem de satélite e me diga onde começa São Paulo, o município de São Paulo, e onde começam os outros municípios que o circundam. Você consegue me dizer? Não, você não consegue. Nesse aqui de cima você consegue, porque os limites estão delimitados por linhas cinzas. Agora aqui embaixo, tu não consegue. Por quê? Por conta do fenômeno que nós chamamos de conurbação, que cria essas manchas urbanas. Tio, você já falou bastante de conurbação em sala. Eu sei, é porque é realmente importante você saber disso. Conurbação basicamente é um fenômeno que ocorre quando cidades crescem tanto. Chega tanta gente nessas cidades que elas se encontram. E a área verde, inclusive, entre elas some. Cadê a área verde aqui, nessa meiuca de São Paulo? Entre esses municípios, cadê? Você encontra uma aqui, outra ali, salpicada, mas você percebe que elas foram eliminadas, basicamente? Então, por quê? Porque as cidades foram crescendo, até o ponto que essas áreas verdes sumiram. Beleza? E se tornaram uma grande mancha urbana que, por visão de satélite, parece uma coisa só. E, inclusive, quando você está nessas cidades, considerando que São Paulo tem uma linha de metrô maravilhosa, beleza? Vai de um ponto ao outro do estado com uma capacidade gigante, muito melhor do que o metrô do Rio, que é muito mais caro, inclusive, do que o de São Paulo. Mas isso é um outro papo. Quando você está no metrô em São Paulo, você sai de um município para outro, tu nem se liga. Tu está de carro, se você conseguir, né, chegar num município ao outro sem pegar muito trânsito, você nem se liga que você trocou de cidade. Por quê? Porque é por conta desse fenômeno da conurbação. Tá? Vamos dar sequência aqui. Nós chegamos à página 175, letra B, que também é sobre o mapa. Esse aqui, ó. Beleza? Que fala assim: porque essas cidades são representadas com símbolos de tamanhos diferentes. Tu já está ligado, por conta de todos os deveres que nós viemos fazendo até agora, que cada um desses desenhos, eles estão demonstrados nas suas legendas. Então você sabe que o maior desenho, ele fala de grande metrópole nacional, o menor, metrópole nacional, beleza? E aí agora eu vou entrar em hierarquia urbana com vocês, beleza? A importância das cidades para os países. Opa! Bloqueou a tela sem querer, desculpa, gente. Vamos voltar. Na letra B fala assim: porque as cidades são representadas com símbolos de tamanhos diferentes. Já te adianto, quanto maior é esse símbolo, maior é a importância dessa cidade para o país. C. Como se estabelece a hierarquia entre cidades? A hierarquia entre cidades se estabelece, a partir da infraestrutura presente nessas cidades, que atrai outras pessoas de outros municípios e que, obviamente, cria uma dependência de um município a outro. Eu quero tirar um documento num órgão que eu só encontro em uma cidade, na centralidade de uma outra cidade. É lá que eu vou.
Entende? Então cria uma dependência, sem falar também no turismo, né? Sem falar também nas principais empresas, serviços múltiplos concentrados nas principais cidades, tá? Tudo isso gera uma dependência entre essas cidades e cria uma hierarquização, cidades mais importantes do que outras, beleza? D. Como as cidades mais influentes são representadas na legenda, como, né, esse símbolo maior, né? Não sei como ele chama aqui, esse hexágono maior, né, e mais avermelhado. Letra E. Quantos e quais tipos de metrópoles estão representados no mapa e na legenda? Olha só, você tem grande metrópole nacional, metrópole, capital regional A, capital regional B. A gente vai ver isso com mais calma e também capital regional C até a zona B, lá no 7º ano. Por isso que eu estou passando um pouquinho mais rápido por isso. Vocês ainda estão um pouquinho novos para esse conteúdo ser aprofundado, mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, tá? Grande metrópole nacional é uma metrópole, é uma cidade. Você já sabe o que é metrópole, né? Uma metrópole é uma cidade que tem uma influência gigantesca a nível nacional. Metrópole nacional também tem influência a nível nacional, só que menor do que uma grande metrópole nacional. Exemplo, São Paulo é uma grande metrópole nacional. Tem uma influência absurda em relação ao Brasil inteiro. Rio de Janeiro é uma metrópole nacional. Por quê? Porque também tem uma influência muito grande, muito expressiva em todo o Brasil, porém menos do que São Paulo. Ponto final, isso é um fato. Beleza? Metrópole, uma influência também ao nível nacional, mas principalmente ali regional. Beleza? Capital regional A é uma capital, uma cidade, uma metrópole, que tem uma influência muito grande a nível regional. Região norte, região nordeste, sudeste, centro-oeste, sul, beleza? Influencia a sua região, principalmente, em alguns casos o país, mas principalmente a região. O negócio dela é a região dela, cara, beleza? Não é o país inteiro, não, beleza? Tem uma influência menor do que a metrópole, mas ainda assim tem uma influência importante. Capital regional B, mesma coisa, tem uma influência grande na sua região, porém menor do que a regional A. E assim você vai descendo até o centro de zona B, que a gente vai ter uma influência ali basicamente de um vilarejo, poderíamos dizer assim, um agrupamento humano muito pequeno, para influenciar um outro do lado e olhe lá. Beleza? É uma escadinha, desde a cidade que influencia o país inteiro, muitas vezes com influência no mundo, como São Paulo, tá? Até aquele pequeno agrupamento humano que tem baixíssima influência em qualquer outro. Tá? 2. As metrópoles se distribuem igualmente por todo o território brasileiro? Cara, olha esse mapa. Olha esse mapa. Me responde. As principais metrópoles, elas estão marcadas por esse hexágono, esse símbolo, tá? Tu tem metrópole assim pelo Brasil inteiro? Cara, olha o vazio que tu vai ter aqui, ó. Olha o vazio que você vai ter aqui. Olha o vazio que você vai ter em algumas das principais regiões brasileiras. Entende? Não, cara. As metrópoles não se distribuem de maneira igualitária, é aquilo que eu falei. Elas estão concentradas principalmente nas regiões litorâneas do nosso país. Beleza? Mas, claro, a gente pode interiorizar um pouquinho isso, tá? E chegar até o interior de algumas das principais metrópoles brasileiras. Mas, de maneira geral, as principais cidades estão historicamente concentradas no litoral brasileiro, beleza? Até a distribuição de metrópoles no Brasil se deu e se dá de uma forma absolutamente desigual. Show? Dando sequência. Página 177. 1. Com base na observação das imagens da megalópole brasileira. O que é megalópole? É quando duas metrópoles ou mais, né, muito expressivas, se juntam, ou seja, há uma conurbação ou uma comunicação, como a gente entende mais recentemente, né, entre essas grandes cidades, a partir de infraestrutura de comunicação, internet, estradas, ferrovias, trens, enfim. Beleza? Não se entrega, vem comigo, vamos embora, presta atenção. E na letra A, como se fala uma megalópole, acabei de explicar pela conurbação de metrópoles. B, na imagem de satélite, essa daqui, a segunda, que tem inclusive uma mancha urbana muito bem pronunciada aqui, e aí você percebe que tem uma mancha urbana aqui no meio, que se comunica com uma outra mancha urbana aqui embaixo, que aí já é a região metropolitana do Rio de Janeiro, beleza? Aqui é a Baía de Guanabara, enfim.
Show? E aí, vamos lá. Letra B. Na imagem de satélite, como é possível identificar a área da megalópole? Bom, basicamente você buscando as áreas cinzas, né? É isso, não tem nem muito mais o que dizer. C. Quantas metrópoles fazem parte da megalópole brasileira? São Paulo, Rio de Janeiro, mas aí no meio você tem Campinas também. Lá no 9º ano, ensino médio, até 7º ano, isso volta para falar de grandes indústrias, né? Complexos industriais, todo um arranjo de organização do espaço, mas isso lá para frente. Para agora, só vou te falar esse nome. E tu já se ligou também pelo que eu acabei de falar agora, analisando essa imagem de satélite, que é São Paulo e Rio de Janeiro se comunicando, né? Vamos dar sequência. E aí chegamos na página 179. Questão Z de número 2. Com base na observação da imagem da página 167, que é essa daqui, ó. 167. Pô, por que colocar tão longe, né? Quebra total o fluxo de ideias, mas tudo bem. Vamos lá. 167, aqui. Uma pessoa pegando o ônibus, chegando no local, indo trabalhar ou estudar. Tá um grande nível de poluição aqui em cima, né? Nessa indústria que ele foi trabalhar. Então ele sai de uma área menos poluída, vai para uma grande cidade para trabalhar e depois volta para sua região menos poluída, tá? Vamos voltar para o exercício, vamos avançar. Não se entrega, fica comigo. Sei que está grande, mas vou finalizar daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Aqui. Por que o fluxo da população entre as metrópoles e municípios vizinhos é chamado de momento pendular? Já explicamos isso, porque vai e volta. 3. Como você estudou, o IBGE estabeleceu uma hierarquia entre as cidades com base na quantidade e qualidade dos serviços e comércio de cada uma delas e na capacidade de atrair a população do entorno. Já falamos sobre absolutamente tudo isso. Dando as palavras no quadro, produz um esquema, desenho ou outra forma que preferir para representar a hierarquia urbana brasileira. E é aquilo que a gente acabou de falar na questãozinha acima. Grande metrópole nacional, metrópoles nacionais. Cara, é um nível de hierarquia de maior importância dessas cidades. Já está grande pra caramba essa parte 2. Eu sei que vocês estão exaustos. Eu até selecionei outros exercícios, mas são poucos. Eu vou finalizar nosso vídeo por aqui. Beleza? Como eu já falei, os gabaritos estão aqui no próprio vídeo. Espero que a explicação tenha sido frutífera. Tá? Qualquer coisa, me perguntem em sala de aula. Amo vocês. Beijo. Fui.